recentemente, tem cerca de 20 dias, eu passei por um quadro de chikungunya. Se você não sabe o que é chikungunya, é uma febre, né, é viral, que é transmitida pelos mesmos mosquitos que transmitem o vírus da dengue, mas ela é um pouco diferente, depois você pode buscar informações, porque ela atinge principalmente as articulações. O próprio nome vem de um dialeto da Tanzânia, que quer dizer homem arqueado, arqueado quando anda meio assim, né, por causa das dores na coluna, nos ossos, nas articulações. Então, gente, eu vou contar aqui para vocês a minha experiência com a chikungunya, os sintomas físicos que eu tive, os sintomas emocionais e como isso impactou na minha parte emocional. E como eu fiz, né, para ir saindo desse quadro mais agravado e caminhando para um quadro melhor. Então, hoje, 20 dias depois, 25 dias depois, o que tem de sintoma? O que eu tenho de sintoma no corpo? Dores nas articulações. Esse é o principal sintoma. E não é uma dor fácil assim de lidar, porque ela é uma dor que incapacita, ela deixa a gente com uma dificuldade de andar. Mas vamos lá, vou começar do início, né? Vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tiver alguém passando por esse processo aí, encaminhe o vídeo, porque eu procurei vários conteúdos quando eu estava vivenciando, né, no olho do furacão e não encontrei. Então, acho importante a gente compartilhar. E vamos começar então, vou começar do início. O que eu senti no primeiro dia? Então, vamos lá. No primeiro dia eu acordei com uma dor profunda nesse punho esquerdo. Uma dor que parecia que eu tinha deitado, dormido em cima do meu punho o tempo inteiro na noite. E tudo bem, vida que segue. Levantei, fui pro meu pilates, fiz pilates, mas tava doendo muito, mas era uma dor assim insuportável. Quando eu voltei para casa, aí começaram outras dores. Eu já vi que eu voltei já com um certo tremor no corpo, que eu tinha me exercitado. Então, era um tremor que eu não estava acostumada, assim. Eu falei, gente, tá estranho, né? E ao longo do dia eu comecei a sentir mais dores no corpo e a febre chegou. Então, os 2 primeiros dias eu fiquei com muita febre alta, que o analgésico, né, o antitérmico, tinha que ser tomado de 6 em 6 horas. A febre voltava com tudo. Então, eu pensei que eu tava com dengue, alguma coisa assim. De repente, no terceiro dia, comecei a dar aquela vermelhidão no corpo, surgiram coceiras, aquela mancha, minha pele começou a descamar, então a pele do nariz começou a descamar, do cotovelo, começou a ter um quadro estranho. E nesse período de febre também, esqueci de falar, eu tive muito enjoo, então eu tomei analgésico antitérmico, né? Na verdade é a dipirona, que vocês estão sabendo, de 1 grama, que estava liberado para tomar, porque eu estava ainda na dúvida se seria dengue ou não, né? Porque eu busquei um auxílio médico nesse sentido, e tomei remédio para enjoo, o tempo inteiro remédio para enjoo, dipirona de 1 grama. Isso já foi afetando, obviamente, o meu paladar, já fui deixando de me alimentar exatamente como antes, água eu não conseguia tomar, e o que me ajudou depois eu fui percebendo que era água com gás, então eu já vou dando algumas dicas aqui que pra mim foi legal. A língua também, né, ficou com um aspecto esbranquiçado, parecia que tinha uma capa protetora na língua. Foram, assim, dias intensos de febre e enjoo nesse período aí, e coceira no corpo e vermelhidão, então tudo indicava que seria dengue. Depois desse período, lá pelo 10º dia, eu fiz a sorologia e aí ficou claro que era chikungunya. Tem um exame próprio para ver, né, essa diferença. E nesse 10º dia, mais ou menos, aí vieram 2 sintomas assim bem fortes, que foi uma enxaqueca extremamente incapacitante, eu não conseguia abrir o olho, e aí junto o enjoo continuava forte, e também assim, gente, é uma dor no corpo. A dor no corpo permanecia. Eu não falei, né, assim, entre a febre e esse 10º dia, mas as dores articulares, e isso foi uma coisa que me assustou muito, porque quando fala em dor articular, você pensa, ok, né, tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha ali, mas não, é uma dor incapacitante. Eu não conseguia colocar o pé no chão, eu não conseguia ficar reta, realmente, sabe essa coisa do significado da palavra? A gente anda emborcado. Eu não conseguia pegar as coisas com a minha própria mão, eu não conseguia partir os alimentos com a faca. Então, foi muito assustador, porque era de um dia para o outro, foi progredindo assim muito rapidamente. E isso assusta, porque a gente não sabe que quadro é, né? O que a gente pensa? No pior. Como que de um dia para o outro você tá andando normal, você tá tranquila e no outro dia você não consegue levantar da cama, né? Não consegue pegar, segurar os objetos com muita dor. Não conseguia levantar o braço, outro sintoma, não conseguia levantar o braço mais do que isso, então eu não conseguia nem tirar, né, a minha própria roupa, não conseguia pegar coisas no alto, nada. Então foi muito assustador nesse início, principalmente em relação aos sintomas das dores articulares. Tinha hora que a minha perna parecia que os vasinhos, né, as veias finas, parecia que ia explodir.
E inchou também, teve inchaço nas pernas, no tornozelo, nos tornozelos ainda continuam inchados, os meus dedos também continuam um pouco inchados, mas menos agora. Mas o que inchou mais foram as pernas, porque ela também parece que atinge, né? Ela interfere, ela pode interferir no sistema vascular, mas isso aí vocês vão buscar ajuda médica para entender melhor. O que eu quero trazer para vocês é que não é uma doença simples. A gente às vezes acha que é simples, que as dores articulares são naturais, normais, né? Uma dorzinha aqui, uma ali. Não, gente, é uma doença assustadora, que dá a impressão que a gente não vai nunca mais voltar ao normal, né? Que aquilo não vai passar, que aquilo não vai melhorar, e isso impacta muito o nosso emocional. Então, a gente tem muitas emoções nesse momento. A gente tem raiva, né? A gente tem medo, a gente tem ansiedade, e isso, quando a gente é tomado por essas emoções negativas, isso acaba deixando a gente mais para baixo, deixando a gente com mais dificuldade de sair emocionalmente desse quadro, de enxergar o lado bom. E aí, né? O que tem de bom num quadro horrível desse, assustador e doloroso? Tudo que nos acontece tem um motivo de ser, um motivo sistêmico do cosmos, de Deus. Você pode se chamar do que você quiser. Mas nada, né, acontece por acaso, e tudo é no sentido de nos auxiliar a enxergar melhor, expandir a nossa consciência e, sabe, mudar o degrau, subir um degrau, né, na nossa evolução. Se a gente tem essa certeza, fica tudo mais fácil. E essa certeza eu tenho há muito tempo, só que mesmo tendo a certeza, no momento de dor aguda, de dor absoluta, que você não consegue raciocinar, muitas vezes é difícil a gente falar assim, opa, deixa eu encontrar algo bom aqui, né? Mas é possível. E como é que eu fui fazendo isso, né? Primeiro, é a pergunta que eu falei para vocês já, né? Já gravei uns stories falando para vocês, que é a pergunta, o que essa doença ou esse sintoma quer me mostrar? O que essa doença quer me convidar a fazer diferente? Que rota eu preciso recalcular? E aí, nesse sentido, o que eu costumo trazer como elementos para a gente ter mais assim uma possibilidade palpável, né, de responder essa pergunta? Eu começo a perceber qual é a dinâmica da doença, ou seja, como essa doença me afeta. Ela paralisou as minhas pernas, né? Ela me faz vomitar sem parar, que para cada pessoa vai ser de um jeito, né? Para cada pessoa vai ter uma dinâmica diferente. Se eu conversar com outras pessoas que tiveram, talvez elas tenham sido afetadas de uma outra forma, né? Que não foi a minha. Então, vou citar o exemplo da minha forma de raciocínio aí para ajudar vocês. Por exemplo, eu percebi que o sintoma, claro que ela tinha vários sintomas ali juntos ao mesmo tempo, dor no fundo do olho, eu vou lembrar de mais alguns às vezes, coceira, febre, enjoo, mas qual foi o sintoma que se destacou dos demais? Foi justamente a falta de mobilidade, a dificuldade de locomoção. Então, essa dinâmica, eu preciso ir mais devagar. Toda vez que eu levantava da cama, tinha que ser devagar, e até hoje tem sido, tá? Então, o que essa doença quer me ensinar? Será que eu corro demais? Será que eu tento fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Provavelmente sim. Foi esse raciocínio que eu fiz, né? Será que eu preciso ir mais lentamente pela vida para apreciar o que a vida tem de bom, para mudar as prioridades que eu tô colocando, que eu tô estabelecendo? Ó, então é uma resposta. Você vai começando a procurar. Se eu vomitei demais, né? Se isso me afetou demais o estômago, foi o que mais me atrapalhou, o que é que eu tenho guardado mal digerido que eu tô precisando colocar para fora? Então aí eu tô ajudando vocês a pensarem aí na condição de vocês. O que vocês vivenciaram, tá? Então é assim que a gente vai, né, percebendo. Outra coisa, eu sei, né, que o pensamento é o primeiro, o princípio, o criador da nossa realidade. Então, se eu tô na dor, e eu tava na dor, e tava reclamando, tava com medo, e aí, o que eu tô criando para mim? Realidade de dor, de medo e de sofrimento. Então, eu preciso sair dessa realidade. Tá difícil sozinha? O que eu me conecto? Eu me conecto a vídeos, eu não tava conseguindo ler, tá, gente? Nem ficar no computador, agora que eu quero falar isso para vocês também. Então, o que eu me conectei? Com áudios, né, audiobook, vídeos que eu fico ouvindo, podcasts, né, que eu fico escutando, o quê? Que me relembra que é importante mudar a minha frequência mental, mudar os meus pensamentos para que eu crie uma nova realidade para mim. Então, ao invés de falar assim, nossa, tá cada dia pior,
nossa, parece que agora tá piorando, que eram as frases que às vezes eu usava, que eu levantava pior no dia seguinte. Aí eu comecei a dizer, estou cada dia melhor, estou melhorando cada vez mais, mesmo que eu não estivesse exatamente naquele momento. Por quê? Para mudar o assunto, para mudar a frequência. E aí, quando eu falava assim, as pessoas até conversavam de outras coisas comigo e eu pensava sobre outras coisas e eu ia melhorando. Então, é importante que a gente monitore os pensamentos nessa hora. O que vai te ajudar? O que você quiser que te ajude, oração, um vídeo que constrói, construtivo, que muda, né, a paisagem mental, algum amigo, alguma conversa, né, que te tira da dor, que te tira da doença, te conta algo diferente, enfim, tudo isso vai ajudando a gente a sair dessa posição, né, de dor, de sofrimento e a posição de vítima que a gente acaba indo quando a gente está nesse momento mais fragilizado. E aí a gente toma a responsabilidade de novo, a autorresponsabilidade, para construir um novo futuro, dia após dia, vivendo o momento presente. O que eu posso fazer hoje pela minha saúde? Posso fazer isso? Então vamos lá, vamos fazer. E uma coisa que nós podemos, e é gratuita, é a questão do pensamento. Essa modificação, né? Essa certeza de que nós somos mesmo, como tá no livro, né, no Poder do Subconsciente, inclusive, falando sobre nós sermos os jardineiros e a nossa mente inconsciente, o solo. Então, que pensamentos nós temos plantados na nossa mente inconsciente que trabalha o tempo todo, 24 horas, por nós? Será que é pensamento de dor? É pensamento de desespero? Se for, não tem como a gente sair disso. Então, a gente precisa plantar outro tipo de pensamento para começar a colher os bons frutos. Outra coisa importante, né, que embora a gente faça isso e a gente às vezes precisa fazer para entender melhor, eu mesma fui pesquisar sobre chikungunya porque eu nem sabia o que era exatamente, falava dores. Fui ver e fui buscar vídeo se alguém, né, tinha um depoimento e ninguém falava, né, assim, exatamente, falava das dores. E às vezes assim, falava assim, eu já tô com chikungunya, eu tive há 5 anos, há 4 anos e tô ruim, tô péssima até hoje. E aí, gente, é legal a gente perceber que é uma doença que se prolonga no tempo, a gente se rende a isso porque não tem o que fazer, né? Ao mesmo tempo, uma outra parte nossa precisa se descolar dessa ideia de que vai ser igual foi com a outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque senão você vai de novo entrar na vibração da doença prolongada, da dor prolongada, e não vai ajudar seu corpo a modificar isso, não vai modificar o seu sistema imunológico. Então, o que você pode pensar sobre isso? É uma doença difícil, é uma doença que pode se prolongar no corpo, no tempo, mas o meu corpo é um corpo diferente dos demais. O que eu posso fazer para que isso não aconteça, para mudar esse quadro? E a gente tem inúmeros exemplos de curas, né, que foram acontecendo, de melhoras que pacientes foram tendo a partir da postura mental, né? Dessa postura de realmente meditativa, de reconstrução do corpo, de levantar cedo e falar, vou ficar bem, estou bem, e já começar a sentir a saúde chegando, a saúde tomando conta. E a gente tem exemplos aí, né, para vocês buscarem, né, do Dr. Joe Dispenza, enfim, vários outros aí que começam a falar já, né, e provar e comprovar por neurociência, por exames de imagem, a força que o nosso pensamento tem, a força que a meditação tem na nossa vida. Então, se eu puder resumir aqui o que eu fiz, né, para sair disso, obviamente busquei ajuda médica, então indico que vocês também busquem, para vocês saberem se é esse quadro mesmo, né, o que o profissional de saúde vai indicar para vocês. Isso é óbvio que a gente tem que fazer, mas paralelamente a isso, foram 3 situações, né? 3 aspectos importantes. Mudança de pensamento através dos áudios que eu escutei, né? De pessoas que eu gosto, de pessoas que falam sobre cura quântica, que falam sobre a cura pelo pensamento, o poder da oração, do lobo frontal, tudo isso que a gente vem estudando na neurociência, eu fui ouvindo, né? De várias formas. Ouvi uma teoria, ouvi outra, para me ajudar. Isso eu fiz o tempo todo. Meditação. Eu já tenho o costume de fazer algumas práticas de meditação há alguns anos, mas o que eu fiz? Eu intensifiquei nesse período, então eu fazia assim, sempre de manhã ao acordar, antes de sair da cama, e depois eu fazia também na hora de dormir, porque a gente também tá mandando informação pro inconsciente, então o inconsciente vai trabalhando sozinho, ele é potente ali, né? Que tipo de meditação? Meditação de cura física,
cura emocional, porque aí vai ajudando a gente a passar por esse processo. Outra coisa, né? Eu estou tomando, inclusive, né, alguns anti-inflamatórios aí naturais. Então, eu recorri ao própolis, à cúrcuma, que mais que eu tô, né, fazendo reposição de algumas vitaminas, mas aí vocês vão, né, entendendo aí o que é bom para vocês, paralelamente à medicação que o médico sugere para vocês, alopática. Você pode ir fazendo, né, esse tipo de busca, porque a gente precisa aceitar a doença como ela chega, nesse sentido, a gente precisa aceitar que ela chegou e ela veio para mostrar algo, né? É essa aceitação. Não é eu aceitei a doença, eu fico doente, fico deitado o dia inteiro e eu entrego. Não é nesse sentido, gente. A rendição, né, até que é uma palavra que eu gosto muito, que Bert Hellinger usa, é a gente se render ao que não pode ser modificado. Então, se eu vou ficar com alguma sequela que não tem aparentemente uma modificação, eu preciso primeiro aceitar isso. Depois eu vou buscar uma mudança, uma melhora naquilo. Então, se eu não aceito, se eu fico brigando, fico na luta, a gente não consegue avançar. Então, a rendição é para o que eu não consigo mudar, mas para o que eu posso mudar, eu devo ir atrás, eu devo fazer essa busca, certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que tenha ajudado alguém que esteja passando por esse processo. Não é fácil, é um processo realmente desafiador, não desanime, né? Vai melhorar, as coisas vão passar e o corpo da gente é extremamente inteligente, o corpo da gente é sensacional. Tinha dias que eu pensava assim, gente, eu vou morrer, né? Vou morrer real, porque tá tudo doendo, tá uma coisa horrorosa. No dia seguinte eu levantava assim, perfeito, né? O corpo tava maravilhoso, com pouca dor, e assim, tinha se restaurado durante a noite. Então, gente, confie, né, na inteligência corporal, confie nessa energia, né, nessa consciência que anima o nosso corpo, essa energia criadora, que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de consciência. Confie, né, tem algo além de nós. E a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até agora e não desanime, persevere nesse caminho da cura.